Como é que tá o seu relacionamento, o seu casamento, ou o seu namoro, ou o seu noivado? O programa é saúde, mas fica comigo que eu vou te trazer uma coisa bem bacana. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ver com quem compra. Abra sua conta no Sicredi. Hoje o Saúde e Bem-Estar traz algo um pouco diferente. A gente geralmente fala de doenças, né? Mas hoje a gente também vai falar de uma doença que está assolando a maioria dos namoros, casamentos, todos os relacionamentos. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a doutora psiquiatra, a doutora Silmara. Tudo bom, doutora Silmara? Boa tarde, tudo bem, Plácido? Olá, pessoal. Hoje a gente veio falar sobre esse livro aqui, ó. Muito bacana, você vai adorar. Você vai ouvir falar sobre esse livro aqui, mas eu quero que você depois compre esse livro, porque isso pode mudar o seu relacionamento. Doutora, eu vi esse livro seu aqui e alguns comentários, e você saiba que você está aqui a pedido de algumas pessoas, tá? Que indicaram a sua linha de trabalho com relação a isso. E as pessoas estão em casa, muitas vezes aqui no programa a gente entrevista doença, né? Mas eu falei doença porque, na verdade, muitos relacionamentos acabam ficando doentes, né, doutora? E acabam sendo descuidados, e isso aqui hoje acaba, acho que, estragando muito o casamento, né? E o que a pessoa que comprar esse livro aqui, você como psiquiatra, pode falar para ela agora, o que ela vai encontrar de diferente? Olha, eu falo que os elos humanos, eles são responsáveis por muitas tristezas, mas também são responsáveis pelas nossas maiores alegrias. E eu fui observando com o decorrer do tempo que o amor, ele permeia a vida do ser humano. Algumas pessoas acham que não, Plácido, mas ele permeia. Eu falo que eu gosto de comparar o amor com a água do mundo. Toda a água do mundo é potável? Não, a água do mundo não é potável. Inclusive, a maior parte da água não é potável. E assim que eu fui observando os relacionamentos e o amor nos últimos anos, eu fui observando que as pessoas têm um amor dentro delas, mas que infelizmente, ou felizmente, porque é assim que é atualmente, não é um amor saudável, é um amor tóxico, pesado, poluído, imaturo, que sofre e faz sofrer. Então, assim, muitas pessoas a gente olha e fala assim, nossa, falta amor. Não falta amor. No geral, com raras exceções, porque tudo tem exceção, o amor permeia a vida do ser humano. Como eu falei, existem exceções. Mas, infelizmente, as pessoas não conseguem acessar um amor saudável. Como eu até comentei com você, eu falo que a maioria das pessoas casam e não casam, mas como é isso? Eu sou casada. Imagina, as pessoas, elas constroem casas, até casas gigantescas, mas ninguém tem lar. Ou melhor, poucas pessoas atualmente conseguem ter um lar. Então eu fui observando, escutando os pacientes, estudando, vendo amigos, observando o próprio casamento. Eu falo que casar de forma verdadeira e profunda é uma arte. A arte é algo que, se todos nós treinarmos, a gente consegue. É claro que tem gente que tem dom, tem aptidão, é diferente. Mas absolutamente tudo na vida, como já dizia Aristóteles, quando a gente dedica e tem a repetição, nós conseguimos organizar, sabe? Então eu fui observando e aí eu pensei, idealizei um livro para falar sobre como é possível todas as pessoas que tiverem desejo, realmente desejo, de começar a refletir, construir ou reconstruir relacionamentos saudáveis. E, por exemplo, muitas vezes o relacionamento, a gente escuta quando a gente vê casais separando, geralmente a gente escuta na grande maioria, a maioria não faz isso, ela faz isso. Ela não faz uma reflexão que muitas vezes foi os atos dela que desencadeou isso na outra pessoa. Ela pode encontrar isso aqui no livro? Sim, com certeza. É um livro para a população geral, não é um livro técnico, mas eu falo de alguns elementos, né? Porque eu sou psiquiatra, então não tem jeito, está Claro. dentro de mim. E esse é um mecanismo que nós utilizamos muito. Quanto mais imaturos, mais utilizado, que é a projeção. Tudo que é meu é difícil para mim, insuportável, ou eu rejeito, nego e nem sei que é meu, e fica totalmente escondido, e normalmente eu vou jogar para o outro, porque é muito difícil a gente olhar com amor, e é isso que eu falo inclusive no livro. Tudo começa dentro de nós e para nós. As pessoas que se relacionam bem com elas mesmas, elas têm uma grande chance de ter relacionamentos saudáveis. Todas as pessoas que têm dificuldade de relacionamento consigo mesmo, e onde o nível de autorrejeição é grande, cada vez mais nós observamos pessoas com nível de autorrejeição grave. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão numa ilusão de que é possível a perfeição. Enquanto humanos, nós somos imperfeitos, mas as pessoas buscam ansiosamente, desesperadamente, uma perfeição que é ilusão. E eu falo que ilusão que é ilusão. Ilusão é uma distorção de um objeto real e presente. Aquilo não existe. E acaba comparando com outros, né? Isso, mas o outro é melhor, o amanhã vai ser melhor. Então, assim, essa coisa da projeção, né? Por exemplo,
os casais, o organizado é que um complemente o outro, não é complete. Isso é extremamente importante. As pessoas procuram pessoas para completá-las. Não é assim. Enquanto humanos, nós somos únicos e somos completos. Os casais, de forma saudável, um complementa o outro. Eu gosto do exemplo do bolo de cenoura. Um bolo de cenoura, por si só, ele é maravilhoso. Se ele tiver uma cobertura, ele fica perfeito. Então, essa busca também de que o outro complete tem feito muito mal. Mas voltando na projeção, que é um tema extremamente importante, é isso. Tudo que nos incomoda fala de nós. Eu tenho uma expressão minha que eu gosto bastante, que eu falo, colou é nosso. Tudo que nos deixa desorganizados está falando de coisas nossas. Sempre, sempre. Só que nem sempre é aquilo. Eu gosto de um exemplo, assim, bem que chama atenção. Quem tem pavor, desespero, ódio de político ladrão. Eu não gosto de político ladrão. Político ladrão, o que o político ladrão faz? O político ladrão, ele tira o prato de comida de quem não tem comida. É algo desleal, desumano. Mas espera aí, isso vai desorganizar a minha vida? Se desorganizar, tá falando de alguma coisa minha. E eu observo muito pessoas extremamente rígidas, que eu trabalho inveja com elas, rigidez, elas querem ser político ladrão de forma alguma, mas elas realmente querem ser mais livres, mais leves. Eu até falei dessa coisa de política, né? Acabamos de sair, a gente viu barbaridades aí, esse ano realmente a gente viu algumas coisas, não só aqui, mas principalmente fora, São Paulo, foi meio chocante. Mas é isso, então assim, tudo que me desorganiza, me irrita muito, tá falando de coisas minhas. Então não necessariamente, eu tenho raiva do outro por isso, eu quero ser igual. Não, ou é o oposto disso. Não, aquilo tá só falando de alguma coisa. Como esse exemplo que eu gosto do político ladrão, que faz sentido para as pessoas. Pessoas muito metódicas, que não estão satisfeitas, estão frustradas, estão tristes. Elas só gostariam de ser livres. De forma alguma livre igual o ladrão, porque o ladrão... A liberdade, como eu falei, a nossa liberdade, a liberdade de cada um vai exatamente onde começa a do próximo. E o político ladrão não tem esse parâmetro, né? Então essa pessoa quer fazer mal pro outro, não, ela só queria viver. O que eu encontro de pessoas metódicas, rígidas, frustradas, e aí sofrem muito, e geralmente são pessoas muito certinhas, dedicadas, comprometidas, mas elas não são livres. Então assim, tudo que nos incomoda no outro, inclusive, principalmente quando tem agressão, quando fica essa coisa irascível, pode saber que está falando de coisas nossas. Por exemplo, uma pessoa que fica reclamando demais. O natural as pessoas estão muito envoltas em série, mas a esposa que fica irada com o marido que fica só vendo TV nos tempos livres. Peraí, ela quer ser igual? Nem sempre, mas provavelmente o marido estava fazendo o que quer e ela não está fazendo o que quer, sabe? Assim, o homem também faz a mesma projeção. A mulher sai com as amigas, quer comprar e o homem fica com raiva, porque provavelmente ele não tem conseguido fazer coisas que o deem prazer. Então a projeção é algo muito interessante e cada vez mais nós observamos as pessoas o tempo inteiro, é exatamente isso, né? Aquela coisa, bom, se tem um para frente, tem vários para trás, né? Mas as pessoas não têm conseguido olhar para si mesmo. De novo, olhar para si mesmo não é fácil, mas é possível. Eu falo que um bom tratamento é oscilar entre o céu e o inferno inúmeras vezes, um bom tratamento psíquico, sabe? Então é isso, cada vez mais nós observamos as pessoas mais intolerantes, irritadas, agressivas, e os casais, olha, ruindo assim, infelizmente. Esse livro é um livro que fala sobre resgatar o amor, inclusive principalmente por si mesmo. Isso que você está falando, você foi falando aqui, foi causando várias reflexões. E o que a gente percebe, né, conversando com as pessoas, acaba tendo, você vai me corrigir, tá, uma ruptura, e aí acaba distanciando a parte do corpo, e aí a pessoa acaba já não tendo mais um olhar para esse, e acaba tendo um olhar para outra coisa, e aí começa os outros distúrbios, né, separação, brigas e tudo mais, né. O que fazer, como você estava explicando antes da entrevista, o que é esse elo de união? Como você falou, conforto, a relação, como que seria isso? Então, eu até uso um exemplo, eu falo que assim, onde existe desencontro é porque tem encontro. Então tá tendo desencontro, tem encontro, mas esse desencontro não pode perpetuar, porque se só tem desencontro, o encontro vai acabar. O encontro, os casais se encontram, o desencontro é natural, com a gente, com o outro. Eu uso um exemplo assim, se o casal está afastado, tem um buraco. O buraco é fácil de tampar. Um buraco maior ainda dá para tampar. Se tem uma erosão, aí já está dizendo entre ambos, quer dizer que o casal já está bem distanciado, Plácido. Agora, se chega no abismo, aí dificilmente tem volta, sabe? Abismo é abismo. E o que fazer para não aumentar isso?
Então, aí são os elementos que eu trago nesse livro, que eu comparo as partes de uma namoradeira com os elementos imprescindíveis para os relacionamentos saudáveis na minha percepção. As 4 pernas da namoradeira seriam amor, autoconhecimento, sexo e disponibilidade. Amor, as pessoas acham que só amor não é suficiente, só amor não é suficiente. Quando acaba a paixão, as pessoas se perdem. Quando começam as dificuldades ou as intempéries naturais da vida, as pessoas não dão conta. E como as pessoas estão sempre procurando salvadores nos outros seres humanos e não encontram, aí a frustração é gigantesca e as pessoas vão se afastando. Então, o amor, para que ele seja saudável, ele precisa ser filtrado. Como eu falei, nem toda água do mundo é potável, mas tem muita água que pode se tornar potável. Pessoas com relacionamentos tóxicos podem encontrar pessoas de forma saudável e pode deixar o próprio relacionamento saudável. A partir do momento que um muda o relacionamento. Eu falo que parecem gotas mágicas de amor, mas não é mágica. Então, amor requer autoconhecimento. Só amor não mantém casal de forma verdadeira e profunda por muitos anos. O outro elemento é disponibilidade. Eu falo que estar presente no presente não é fácil. As pessoas não se atêm ao nome presente, que é um presente. Então, as pessoas não estão nem aqui, nem ali, nem lá. Disponibilidade requer muito amor e muito autoconhecimento. E sexo, muitas pessoas ignoram. Enquanto humanos, somos todos animais. Qual a nossa diferença para os demais animais? A possibilidade de reflexão. Mas, infelizmente, cada vez mais as pessoas utilizam essa possibilidade de reflexão. Então, a nossa diferença é essa. Nós temos a possibilidade de refletir. Mas o instinto básico é instinto básico. Comer é extremamente importante, dormir é extremamente importante, tomar água é extremamente importante. E nós não podemos esquecer do sexo. É claro que muitas pessoas trabalham, correm, fazem exercício, encontram outras formas de liberar. Mas o sexo une o casal. A gente não pode esquecer. O casal precisa de intimidade e sexo gera intimidade. Se não tiver sexo, vai ser amigo, vai ser irmão, vai ser outra função. A função casal requer sexo, não tem jeito. É só isso? Claro que não, é muito além. Por isso que eu falei, ainda mais quando o tempo vai passando, o casal não está em todos os momentos apaixonados, ambos, um tá mais, um tá menos, de repente se encontram, os dois estão apaixonados, passam períodos não apaixonados. Então a paixão, assim como o carinho, faz parte, o todo é o amor. Mas para o casal, para que o casal mantenha a intimidade, não tem jeito. Cada um com a sua frequência, com o seu jeito, cada um com as suas escolhas, mas sexo é extremamente importante, a gente não pode negar isso. Quais são os outros elementos, né? Se tiver esses 4 elementos, Plácido, vai ser suficiente? Não vai ser suficiente. A gente precisa do diálogo. O que é diálogo? A comunicação é o que traz conexão para esses elementos. Então, nossa, já tem esses 4 elementos. Suficiente, o máximo? Não, não é. Se não tiver diálogo, tudo isso vai ruindo também aos poucos. Comunicação é comunicação. E nem todas as pessoas têm facilidade para conversar, mas elas podem aprender. E aí eu pensei em outros elementos também. Que é o encosto da namoradeira. Encosto nos remete a limite, e limite traz força, autonomia, segurança para o casal. A gente não pode esquecer que a liberdade de cada um vai exatamente onde começa do próximo. Então, para que tenha um relacionamento saudável, precisa limite. Também comparei os braços da namoradeira. Cada pessoa, quando está bem no braço, sobra uma mão para pegar na mão do outro, abraçar. E se ela está bem profissionalmente, pessoalmente, é muito mais fácil ela construir sonhos juntos. E isso é olhar juntos na mesma direção, cada um com seus sonhos pessoalmente e construindo sonhos juntos. O último elemento que eu comparo são as almofadas. A almofada nos remete a conforto, a aconchego. E eu falo que se a gente tivesse que elencar uma única palavra, a qualidade de vida que nos traz muito conforto, é flexibilidade. Então, nas almofadas eu falo bastante sobre flexibilidade. Esses são os elementos da namoradeira. Presta atenção. Tá bacana, né? Não sai não. Curte, compartilha. Só que agora você vai lá na link do Instagram, que vai ter o link do YouTube, vai no site, no link do YouTube, que vai continuar lá no YouTube, que a gente tem mais coisas aí pra você. E isso pode ajudar você a resgatar o seu casamento, o seu relacionamento. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Doutora, o papo aqui é muito bom. Deixa eu te falar uma coisa.
Eu tenho 2 perguntas para te fazer, mas só para complementar essa que você falou com relação ao sexo, o que fazer, por exemplo, me corrija se eu estiver certo, porque a gente vê muita coisa no Instagram falando, terapeutas falando. Então, tipo assim, bem ou mal o relacionamento, é importante estar fazendo sexo para que aí a intimidade equalize as outras questões ou não? Ou deixa criar o abismo? De forma alguma. Porque é isso, o sexo ele traz intimidade. Agora, quando as pessoas começam a fazer sexo só diante das brigas, aí começa aquela coisa sadomasoquista, sabe? Então, tem que chegar na dor para ter o prazer, o amor. Mas sim, o sexo ele aproxima, não tá bem, tá distante, não esqueçam, isso une o casal, o sexo é intimidade. E além, todos nós sabemos das coisas boas que o sexo traz, né? Então ele libera aí hormônios extremamente importantes e isso traz conforto para a pessoa, para o indivíduo, e se o indivíduo tá bem, o casal tá bem. Doutora, eu vou te fazer uma pergunta, que eu não sei se eu vou sair um pouco da linha, mas por você ser psiquiatra, eu vou fazer essa pergunta para você. O que a gente enxerga, apesar desse livro não ser só para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas o que a gente enxerga no nosso estado? A capital dos divórcios e a capital dos suicídios. Tem muitos, quase não se fala muito sobre isso, né? A mídia abafa, mas isso tudo está relacionado ao quê? A um problema interno que a pessoa tem. O que você pode me falar sobre isso para a pessoa que está assistindo, até para causar uma reflexão, para ela procurar uma ajuda, tanto no relacionamento ou mesmo, porque às vezes, mesmo com o relacionamento, a pessoa acaba tendo suicídio, né? A gente sabe que tem várias causas disso, né? Mas o que você pode me dizer? Aí volta naquela fala inicial que eu tive. O amor não é suficiente, o autoconhecimento. Tem pessoas que são muito amorosas, mas o fato de não se conhecer é muito prejudicial. Por exemplo, quando a gente pensa em suicídio, inúmeros fatores, né? Tem um fator endógeno, genética, que está tudo junto, mas cada vez mais o nível de exigência das pessoas está muito agressivo, cruel. O ser humano está cada vez mais desumano. É interessante a palavra, né? Humano. Cada vez mais eu vejo seres humanos desumanos, inclusive consigo mesmo. O nível de exigência e de autorrejeição, por isso que eu falei lá, está muito grande. E as pessoas às vezes demoram muito para procurar ajuda. Nós somos uma capital, mas ainda uma capital interiorana. Então essa coisa, a forma de ver a vida não tem jeito, né? Faz diferença cidades que estão ligadas à indústria, ao comércio, cidades que estão ligadas à pecuária, à agricultura. A forma de ver faz diferença. E, por exemplo, tem diferença as pessoas que moram na capital e têm esse funcionamento e tem as que moram no interior, né? Então, assim, parece estranho, mas o que é diferente? O interior vive de uma forma e muitas pessoas vieram para a capital e aqui é uma outra forma. Então, assim, tem inúmeros elementos para que a gente leve em consideração, sabe, Plácido? Mas o que eu vejo aqui ainda muito melhor hoje, mas ainda tem muita resistência a essa coisa do autoconhecimento. Então, as pessoas estão sofrendo, elas não sabem que elas estão sofrendo, elas não sabem que elas podem melhorar. E muitas vezes o suicídio está atrelado à pessoa não acreditar mais, né? Como se ela estivesse sem saída. A única saída naquele momento é a morte. Muitas pessoas morrem justamente por isso, não tem saída. Então, assim, tem desejo há muito tempo, planejou há muito tempo. Não, tem pessoas que vão no impulso. Porque naquele momento não tem saída. E volta naquele elemento que eu te falei, extremamente importante para a qualidade de vida, flexibilidade. A pessoa que não vê saída para os problemas dela, falta flexibilidade. Por isso que eu tentei juntar inúmeros elementos que fazem bem para qualquer tipo de vínculo, de relacionamento, né? Inclusive com a própria pessoa. Então, se a gente pensar na quantidade de divórcios que temos na nossa capital, a quantidade de suicídio, eu penso que está faltando isso, está faltando amor, está faltando autoconhecimento e está faltando aceitação da vida como ela é. Eu falo que tem muitas pessoas que passam uma vida brigando com a vida. E é como remar contra a maré, brigar com a vida, com o funcionamento da vida, com as hierarquias da vida, é remar contra a maré. E isso aqui acaba aumentando o nível de frustração das pessoas também, né? Porque ela às vezes vê a vida da outra, compara e se acha infeliz, né? Infeliz, pequeno, pobre, pouco, é tudo uma coisa pejorativa, né? É tudo uma coisa desqualificatória. A palavra que eu queria falar é uma desqualificação com ela mesma. Ela começa a comparar, né? Sim, infelizmente. E além de comparar, elas começam a acreditar que é possível essa perfeição idealizada. A felicidade não é um contínuo. Nem alegria é um contínuo, nem tristeza é um contínuo. Inclusive, a gente só sabe que é alegria e tristeza porque tem ambas, né?
contraditório. É extremamente ambivalente. Eu falo que a vida tem muita ambivalência e faz parte. No nosso corpo nós temos os ossos, que são extremamente fortes e rígidos, e nós temos os neurônios, que são células muito sensíveis. Nosso corpo trabalha por antagonismo, né? O tempo inteiro, sim. Preciso dormir, preciso acordar, e faz parte. É essa conexão, inclusive, dos casais que faz sentido. E sim, cada vez mais eu fico vendo a busca mágica, como se ter um bom trabalho fosse mágico, ter sucesso fosse mágico, conseguir ter um bom trabalho, assim, ter relacionamentos, vai encontrar a pessoa perfeita, porque eu mereço isso, mas o que a pessoa tem feito por ela? E não eu mereço no outro, procurar encontrar o outro. Como eu falei, eu fico olhando, as pessoas procuram muito salvadores, assim, então eu mereço uma pessoa perfeita, mas ela é perfeita para ela a ponto de querer um outro perfeito? Existe perfeição? Então, assim, são coisas muito interessantes. E o celular, o Instagram, essas redes sociais que tem coisas maravilhosas, né? A tecnologia, ela veio para nos ajudar em muito, mas eu penso que o ser humano não tem aproveitado com propriedade os benefícios, vem se atendo a coisas muito superficiais. Perfeição não existe. Infelizmente, a gente sente falta de pessoas que falam da realidade. Então, pinta-se que as coisas são fáceis, sabe? Vende-se um produto da perfeição e a gente vê as pessoas desesperadamente pagando o que não tem. Pelo corpo perfeito, pelo rosto perfeito, pelo relacionamento perfeito, pelo trabalho perfeito, e aí fica fadado ao fracasso, né? Porque o que é perfeito? Inclusive, eu acho perfeito esse funcionamento, essa falta de perfeição, essa assimetria. Nós somos totalmente assimétricos, né? Mas as pessoas acreditam numa perfeição, uma pessoa perfeita que seja o marido. É o marido perfeito que paga todas as contas, é o marido carinhoso, amoroso, que cuida dos filhos, que é companheiro, que gosta de conversar, a mulher linda e maravilhosa, que gosta de academia, que ajuda-nos com a parte financeira em casa. E é claro, todos nós podemos conquistar partes desses atributos ou esses atributos por completos em alguns períodos. Mas a gente não é máquina, né? A gente está melhor aqui, consegue organizar aqui. Essa coisa da perfeição, essa busca desenfreada, olha, eu falo como eu falei antes, a melhor palavra é uma ilusão, não existe isso. Existem momentos, existem coisas pontuais, né? Nossa, perfeito. Perfeito. Doutora, eu vou te falar uma coisa triste. A gente está chegando no fim da entrevista, mas por mim eu ficava até mais. Tá, quero te agradecer de coração. E falar, pessoal, esse título aqui, A Namoradeira, não é porque namorou muito, não. A namoradeira no sentido das namoradeiras antigas. Olha, pessoal, eu acho que valeu muito a pena. Compre esse livro que vale... deixa eu te fazer uma pergunta. Posso colocar as redes sociais? Claro. Pode? E a pessoa que quiser comprar esse livro, onde que ela acha? Na editora, na Literary Books e na Amazon. Eu até na Amazon tem? Na Amazon tem. Então, ó, A Namoradeira na Amazon. Doutora, deixa eu te falar uma coisa. Essa é a primeira vez que você vem aqui. Vai estar à disposição sempre que você quiser falar sobre isso, porque eu acredito muito que quem está assistindo isso aqui hoje, isso tudo que ela falou serviu para mim, serviu para você, você pode ajudar alguém, né? Por mais que o seu relacionamento de repente está perfeito, mas de repente você pode ajudar alguém que não está na perfeição, né? E eu quero colocar à disposição sempre que você precisar. O programa vai estar de portas abertas aqui, porque eu adorei mesmo a sua entrevista e eu tenho certeza que a pessoa que está assistindo também gostou e que se isso falou ao seu coração, curte, compartilha e propaga essa ideia. Então, vou deixar as câmeras para você conversar com o pessoal e te agradeço muito do fundo do coração. Pessoal, meu objetivo com esse livro é trazer reflexões para vocês e eu falo que assim, o pequeno, quando a gente junta vários pequenos, a gente forma um grande. E pequenas reflexões nos trazem grandes mudanças na nossa vida. Eu sempre falo que pequenos hábitos, grandes mudanças. Não precisa começar do grande, começa do pequeno, uma reflexão hoje, uma manhã, uma mudança no seu relacionamento hoje, um ato de carinho com você hoje, com o seu companheiro, com a sua companheira. Então comece com coisas pequenas e acredite que, inclusive a vida, eu falo que tudo a gente sempre pode comparar com o universo, são coisas pequenas que fazem essa maravilha chamada vida, que claro, não podemos dizer que não tem as suas dificuldades, né? E diga-se de passagem, não está escrito em nenhum livro que só teria coisas boas, né? Bíblia, a gente nunca viu, só vai ter coisas boas, pelo contrário. Pessoas, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Exatamente. Foi muito bom estar com vocês. Quando precisarem, estou aqui à disposição. Tudo de bom. Antes feito do que perfeito, não é? Antes feito, exatamente. Até semana que vem. Tadeu1noticias.com. A notícia no seu celular.